Oi, 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 Cris. Tudo bom? Quanto tudo tempo? ótimo. Bastante. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Aham, vamos sim. Só tem o Renato que está aqui nos assistindo. Vamos lá. O pessoal está entrando. Bom, vamos começar. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Eles amam, é um prazer imenso ter você na live do Instituto Mário Card. A gente aceitou o nosso desafio e a nossa proposta. O Instituto foi criado para, na verdade, para tentar manter o legado do Mário Cardi, que foi um dos sócios do nosso escritório. A ideia é estar ali prestando uma advocacia pro bono também para portadores de câncer, né? E desenvolver atividades de fins sociais, culturais, educacionais. Essa é a nossa meta. Hoje, para quem está entrando aí na nossa live, a Elisama ela é psicóloga, formada pela Universidade Municipal de Franca. Ela atua como psicóloga clínica, né, com abordagem em terapia cognitiva comportamental, famoso TCC. Já atua em diversos trabalhos aí de fins sociais e também em trabalhos humanitários através da ONG Jocum, no Brasil, Angola, África do Sul, Moçambique, através de palestras e engajamento em intervenções humanas, direitos humanos e inclusão social. Acho que é isso, né? É uma honra tê-la aqui. O prazer é todo meu, né? Para quem não sabe, eu e a Cris estudamos juntas na infância, né? E Sim, cada uma aí tomou o seu rumo. Há anos a gente não se encontra, mas a gente se reconectou aí através dos meios, né, das mídias sociais. E para mim é um prazer estar aqui fazendo essa troca, né, tão importante falar de vida, né? A gente fala de morte, mas a gente fala de vida, né? Então é a exato. promoção da vida falando sobre o suicídio. Que bom, Prazerzaço falar com vocês. que bom, que bom. Vamos conversar um pouquinho então sobre esse tema que é tão difícil. Setembro é um mês aí que a gente tenta fazer um trabalho preventivo, né, na questão Uhum. do suicídio, mas parece que a gente tem a impressão que todo o trabalho que é feito ainda é pequeno perto da dimensão que é, né, essa situação. Sim. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, assim, a pessoa que pensa, que tem pensamentos, né, suicidas, ela dá sinal, a gente consegue perceber no amigo que está do lado ali. Sim, bom, para fazer um apanhado geral, né? A cada 100 brasileiros, a cada 100 pessoas, 17 já pensaram em cometer o suicídio, né? Então, quando os sinais eles aparecem através do quê? Através de comportamento que são mudados, né? Então, a pessoa tem um determinado comportamento e aí ela muda esse comportamento, já pode se dizer que é um sinal. Outra coisa que aparece muito como sinal são as frases, né? A pessoa fala assim, ela pode falar: eu preferi estar morto, eu sou um fracasso, eu sou um peso, né? Eu quero dormir e nunca mais acordar. Eles vão ficar melhor sem mim. Sou um perdedor. Então são frases que são um alerta. Então é uma identificação aí de um possível de um possível suicida, né? Essas frases alertas. Entendo. Quer dizer, na verdade, então ele dá sinal, né? Mesmo que não de uma Sim, forma expressa, mas ele, dependendo da fala, então a gente consegue detectar. Tem algum perfil sim. específico? A gente percebe assim, eu vi aqui, pesquisando um pouco sobre o tema, eu percebi que a OMS ela divulga que há uma incidência maior em jovens e idosos. Por que dessa classe ser mais afetada? Você tem alguma justificativa aí? Bom,
o que que acontece? Nós estamos vivendo numa era do imediatismo, né? Vamos falar dos jovens primeiro. Então é tudo para agora, né? Eu quero agora, é a geração fast food, que não sabe esperar, é a geração que precisa do movimento ser agora, né? E o suicídio ele aparece nessa fase da vida também por conta do histórico de vida da pessoa. Às vezes o jovem na infância sofreu um abuso sexual, né? São lares desregrados, lares que são disfuncionais. Então, tem tudo isso, todos esses fatores. E também o que que acontece, né? Nós estamos aí num movimento que as pessoas estão muito mais importando a respeito do ter do que do ser. Então, se eu não tenho, eu não sou alguma coisa. Se eu não tenho um celular top de linha, né? Eu preciso ter, preciso trabalhar, eu preciso ter. E quando se é frustrado, não consegue lidar com a frustração. Então, também o que que acontece? Crianças que não recebem não têm limites, né? Elas crescem jovens que querem tudo e querem tudo na hora. E aí, quando são frustradas, elas pensam aí na morte, né? E pensam que a única solução é tirar a sua própria vida. Agora, quando a gente olha para a questão do idoso, que é uma faixa etária que está muito também aí em evidência sobre o suicídio, é porque o idoso ele começa a ter perdas, né? Ou perda de esposa, ou perda de filhos, ou perda dos entes queridos, ele começa a se sentir muito sozinho, né? Ele começa a perder a autonomia, porque aí ele vai depender do outro. Ou então pode ter uma doença crônica aí, né, instaurada. E aí a pessoa. Os índices são enormes assim em relação ao suicídio da faixa etária, da terceira, né, da terceira fase aí, da terceira geração. Então, tudo isso conta muito. Agora, sobre o perfil, não existe um perfil. A gente não pode determinar de um perfil psicológico. Não, aquela pessoa ali tem cara de que vai se matar. Não está escrito na cara, né? Não está escrito na testa, de forma alguma. Então, tem aqueles também que sinalizam a respeito das frases, e tem aqueles que são aquelas pessoas que são mais tímidas, mais quietas, que não dá para perceber, né? Nem todos dão para perceber. Bom, é isso, é sobre o perfil e também o que acontece em relação a esses perfis? Tem pessoas que são muito impulsivas, né? Que são mais agressivas. Então, eu estava estudando sobre isso. Essas pessoas que têm algum tipo de transtorno, ela tem mais probabilidade. Não que toda pessoa que tenha transtorno vai cometer o suicídio, né? Mas o índice é maior de pessoas que sofrem o transtorno. Tô sem áudio. Melhor? Aí, voltou. Ótimo. Que tipo de transtorno tu diz? Bom, os transtornos, eles aparecem aí, por exemplo, transtorno depressivo, né? Bipolaridade. Os transtornos mentais, eles aparecem com um índice muito alto. Cerca de 98% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum tipo de transtorno. Só que o que que acontece também? Muitas pessoas não sabem que tem transtorno. Uhum. Então não sabe que está aí, se sente diferente, né? Sente que não está encaixando na normalidade. E aí não procura ajuda médica, não procura ajuda psicológica, então não identifica que está sofrendo aí com algum tipo de transtorno. Então o que tem que ser feito? Tem que ser procurado ajuda médica para fazer uma avaliação e ser diagnosticada, porque se tiver com algum transtorno aí, né? Por exemplo, a depressão, ela dá indícios aí de uma tristeza muito profunda, né? De um sentimento de vazio, de angústias, né? Então, tem tantas coisas que caracteriza a depressão
mas aí não procura ajuda, né? Eu conheço pessoas que sofreram de depressão por E não anos, e sabia. não sabia que tinha. E aí, após feita a avaliação, ter feito o diagnóstico, ter tido o diagnóstico, pôde viver uma vida com qualidade de vida, porque aí começou a fazer o tratamento, começou a tomar medicação, começou a fazer terapia, e hoje vive uma vida tranquilamente, né? Então, tem que ser procurado. Então, se a pessoa identificar que está aí passando por vários dias, né? Várias semanas, uma tristeza profunda, sem entender por que está pensando tal coisa, sem entender por que está pensando na morte, pera lá, aí tem que acender uma luzinha e falar, não, eu preciso buscar ajuda. Ou então tem que sinalizar para alguém, né? Sim. Olha, eu não estou me sentindo bem. Então, Elisama, é se importante. eu, como família, né, percebo que alguém da minha família tem ali, começa a dar aqueles sinais, né? Começa a falar sobre isso, começa a dar sinais em razão da depressão, em razão de outras doenças. O que que eu posso fazer? A gente fala muito na prevenção do suicídio através do diálogo, mas como que eu vou conversar com alguém para tentar ajudar? Né? Como que eu posso fazer essa abordagem? O que que eu posso dizer que possa realmente ajudar a pessoa que está com pensamentos suicidas? Bom, no primeiro momento é se colocar na disponibilidade, né, de estar junto dessa pessoa. Então, você pode oferecer a sua ajuda, né? Olha, eu estou aqui, eu queria dizer para você que você é importante, mesmo que ela não se sinta, ela precisa ser valorizada, ela precisa ter uma percepção de que alguém está se preocupando com ela. Porque Uhum. normalmente o suicida, ela pensa que ela não tem valor nenhum. Né? Então ela não consegue olhar os valores que estão aí internos dela. Então, ela precisa ser afirmada. Então, a pessoa é, que sinaliza isso, muitas vezes o que, que acontece? A gente tende a julgar. Então, fala assim: não, mas por que que você está sentindo isso? Não faz, você não precisa sentir isso. Olha o tanto de coisa que você tem, né? Ou então, olha a sua vida, olha as coisas que você já conquistou. Uhum. E aí começa a mostrar essas coisas, só que não, essa forma não é a melhor forma. A melhor forma possível é: olha, eu tô aqui, eu quero entender, eu queria te dar aqui o meu ombro, o meu apoio. Eu sei que você não está se sentindo bem, né? Eu queria te ajudar. Como eu posso te ajudar? Perguntar para a pessoa: como eu posso te ajudar? Eu posso te levar para você fazer uma avaliação médica? Vamos junto, eu vou com você, né? Se disponibilizar até te levar nesse profissional, nessa ajuda, num psiquiatra, num psicoterapeuta, né? E não tentar ajudar sozinho, porque às vezes a gente não tem, não sabe a dimensão do sofrimento interno dessa pessoa, né? Daquilo que ela está vivenciando. Então, a pessoa ela não vai tirar a própria vida por brincadeira. Na verdade, o desejo do suicida é acabar com a dor, né? Não seria acabar com a vida, mas acabar com a dor, com a angústia, né? Ele não Com entende esses de onde vem essa sintomas. dor, né? E aí ele encontra Exatamente, no suicídio a saída, a alternativa para eliminar a dor. exatamente. Ele não consegue enxergar possibilidades na vida. Quando ele pensa no suicídio, ele não consegue enxergar maneiras de viver. Então, ele quer acabar com essa dor, ele quer acabar com esse sofrimento. E ele não tem perspectiva no futuro. Então, assim, a ideia é promover uma escuta empática, sem julgamento, né? E possibilitando que essa pessoa possa ter confiança de contar, confiança de se expressar. Né? Às vezes está aí guardando tantas coisas de uma história toda e não consegue se expressar. Uhum. Talvez aquela alternativa, né? A gente, quem não é psicólogo, eu falo por mim como advogada, né? A gente talvez ouvir, se colocar no lugar do outro, só ouvindo, talvez já ajude bastante, né? Ajuda muito, Ó, né? Muito. A Fernanda Belo tá assistindo a nossa live e ela tá dizendo aqui, ó, que a depressão é uma doença silenciosa. E é verdade, né? Bem isso. Sim, sim. E tem pessoas que aprendem a viver com a depressão sem saber que está doente.
Se Exato. acostuma, né? Se acostuma com aquela vida monótona, ou de dor, ou de tristeza, uma tristeza que não acaba. E aí chega uma hora que não aguenta, né? Chega uma hora que tenta contra a própria vida, causando aí esse suicídio. Então, é, é um tabu falar de suicídio. Sim. É um tabu. Porque a É, gente mexe com emoções atualmente, muito profundas, né? muito profundas. E assim, até falar, por exemplo, de psicoterapia, agora que está sendo mais desmistificada essa profissão, que as pessoas estão procurando mais, né? Principalmente agora na pandemia, que aumentou muito os casos de pessoas em sofrimento interno. Então, assim, agora que as pessoas estão se atentando para a saúde mental, né? De que, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo comigo e eu preciso falar com alguém, eu preciso buscar ajuda. Isso é um autocuidado, né? Então, e esse autocuidado, ele precisa ser valorizado, porque é a sua vida, é a sua história. Então, realmente, a depressão, ela é uma doença silenciosa. É como se fosse vamos colocar aí, um cachorro andando junto com a gente o tempo Uhum. todo. A gente falou Ele tá agora há ali. pouco, a gente falou agora há pouco da depressão em adolescentes, né? Eu tenho dois filhos, então me preocupa muito quando eu começo a pensar na depressão, até nos pensamentos suicidas como uma coisa silenciosa, me preocupa assim, eu como mãe, né? Eu acho que tem várias pessoas aqui na live assistindo que são mães e deve ter o mesmo pensamento que o meu. Como eu, como mãe, posso tentar prevenir isso, né? Como que eu posso ajudar? Só conversando, mas e se eu não percebo? Né? E se eu não percebo esse pensamento do meu filho, da minha filha, né? Como eu, mãe, posso? Tem alguma outra forma que a gente pode detectar, em criança principalmente? Mudança de comportamento é a fonte principal, né? Principalmente em criança. Por exemplo, quando a criança ela sofre um abuso sexual, ela muda o comportamento dela. Uhum. Então, a mãe já começa a identificar que tem algo estranho aí, né? Então, por que que ele tá tão agressivo? Por que que ele mudou tanto o comportamento? Então, aí já tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Então, Uhum. assim, a mudança de comportamento, ela sinaliza muito. Você como mãe, eu tenho uma filha também, de 5, vai fazer 5 anos. A gente conhece a personalidade dos nossos filhos, a gente sabe quando Exato. eles estão bem, a gente sabe quando eles não estão bem. Então, é sempre manter o grau de confiança e de conversa, né? Não, eu sei que com um adolescente deve ser até mais difícil, assim, né? Uma Uhum. fase que eles estão aí com os hormônios aí mudando, né? Então, sempre manter aquele vínculo, o vínculo da maternidade, da paternidade, né? Então, é sempre se preocupar o que ele está assistindo, né? O que que ele tá, como é a rotina. A rotina é extremamente importante na vida de todo mundo, né? Mas a rotina na vida da criança, ela leva aí para a criança, ela faz com que a criança aprenda a ter responsabilidade. Olha que Ela interessante. faz com que o adolescente aprenda a ter responsabilidade. Então, uma criança que não tem rotina, ela cresce totalmente sem saber o que ela vai fazer. Então, até o compromisso dela, né, o compromisso dela social fica perdido. Porque eu não sei a hora que eu tenho que comer, eu não sei a hora que eu tenho que lanchar, eu não sei a hora que eu tenho que tomar banho. Então, é importante ter até uma rotina para a gente conhecer o quê? As mudanças comportamentais dos nossos filhos. Entendi. Você Olha que entende? interessante. Então, assim, ó, se a gente for pensar, tudo passa pelo diálogo, né? Tudo. Como pais, nós podemos observar como mudança de comportamento, mas se você tem um diálogo ali mais afinco com a criança, você percebe até antes, talvez, da mudança do comportamento, né? E Sim, aí, e aí normalmente. Sim, pode falar. o que me preocupa às vezes também os meus já são praticamente pré-adolescentes, né? 14 e a Fabi vai fazer 13, o Luiz vai fazer 14 amanhã. E então, assim, já tá naquela fase da independência, não quer muito tá Uhum. contando tudo pra mãe, conta alguns detalhes, ou outros eles já começam a mascarar.
tem essa situação. Mas a gente percebe quando algo diferente acontece, a mudança, né, em casa é gritante, né? É. Às vezes estão muito próximos de nós e daí, de repente, quando acontece alguma coisa diferente, dá uma distanciada. Quer dizer, se você tem esse vínculo com o teu filho, você consegue perceber, né? Ou não. Agora, Muito, aquele pai que tá ausente, aquela mãe que tá ausente, não percebe, né? exatamente. E Aí a não gente percebe. e eu percebo assim, Elisama, eu que leio muito sobre isso, eu vejo que a depressão em criança está crescendo de uma forma assustadora, né? Uhum, sim, sim. Hoje em dia, assim, com a questão do divórcio, que está sendo mais rápido, né? As crianças, elas sentem muito essa falta, essa Exato. quebra do laço, né? Então, as crianças se sentem culpadas muitas vezes. Pode até parecer que não, mas elas não conseguem verbalizar. Mas elas sentem uma culpa aí quando acontece a quebra do matrimônio. É, elas não conseguem estabelecer tanto vínculo ali com a pessoa que não está mais presente, sente a falta, entende? E aí começa a vir aí os pensamentos automáticos, pensamentos que vão aí trazendo mais angústias, né? Os pensamentos de não se sentir amada, de não se sentir valorizada, e isso vai entrando na história do indivíduo, né? Então, assim, Exatamente. claro que não existe família perfeita. Existem famílias disfuncionais e existem famílias aí que tentam se importar e valorizar a presença um do outro. Então, no meu ponto de vista, manter o diálogo é de extrema importância. E uma coisa também que eu acho que é muito importante que entra aí é ser assertivo na comunicação, é Uhum. perguntar, né, como que o outro se sente em relação a determinada situação, como que você está se sentindo hoje? Então, assim, é mostrar as emoções e os sentimentos, né, da criança. Outro dia, a minha filha, ela deu uma crise, assim, ficou muito brava porque o pai dela tirou o desenho, né, do horário ali que ela estava assistindo. E ela já tinha assistido vários desenhos e ele falou, não, já chega, você já assistiu muito. E ela ficou muito brava, muito brava. E aí eu deixei ela sentir aquela emoção. Depois eu fui lá no quarto e falei, filha, isso que você está sentindo agora se chama raiva, né? É raiva e você tem o direito de sentir isso. Você pode sentir, mas você tem que lidar com essa raiva porque o seu pai tá certo. Não estava mais na hora de você assistir o desenho. Então aprenda a dar nome às suas emoções. E agora, o que que você vai fazer com esse sentimento? Você vai guardar e vai ficar brava? Ou você vai respirar e vai falar, não, tá tudo bem, já passou. Então, aprender a Exatamente. conversar dentro da família de forma assertiva, né? Dando E a gente nomes, né? comete erro, Exato, né? Não todos nós. fantasiando, né? Eu percebo Não assim que faça tem muitos pais exatamente. que têm uma dificuldade imensa de conversar com seus filhos no sentido de dizer a palavra exata, né? E aí começa a criar nomes fictícios. E aí quando Aham, aqui em casa a gente às vezes recebe alguns amiguinhos das crianças e eu vejo assim, eles falam algumas coisas assim que eu falo, meu Deus, o que será, né? Eu fico tentando investigar o que que é que eles estão dizendo. E aí você percebe que foram nomes fictícios que os pais criaram para eles entenderem determinada situação, né? E aí, quando a criança uhum, vira um adolescente, ele fica com aquele nome fictício na cabeça, né? Então ele não reconhece a exatamente, própria emoção do que está sentindo naquele momento. A exatamente. E Fernanda, precisa. a Fernanda está dizendo aqui, ó, para nós que nessa fase de isolamento, a filha dela, em razão de ficar longe dos amigos, da família, da escola, ela, ela percebeu uma perturbação emocional muito forte, né? Ela já está 7 meses de isolamento, quer dizer, 7 meses de isolamento é muito tempo, né? Se a gente for pensar aí, né? Desde março para cá, em isolamento. Quer dizer, nesse período da pandemia, tu percebeu um aumento significativo aí em relação ao suicídio ou de pacientes com sentimento ou com pensamentos suicidas? Sim, aumentou, né, os pensamentos, os comportamentos suicidas, né, as ideações que a gente chama suicidas. Aumentou o número de pacientes nesse isolamento, bem mais. Então, assim, os psicólogos têm trabalhado assim muito, muito mesmo. Eu só estou atendendo online.
Então, claro, aumentou aqui o meu número de paciente e a pessoa não consegue, é que nem eu estava te falando, ela não consegue parar para pensar naquilo que ela está pensando, né? Ela não Uhum. consegue perceber as emoções. Então, como a gente estava, né, num ritmo muito frenético de trabalho, né, de consumismo, e a gente teve que parar, que deu uma brecada, né, e ela teve Uhum. que ficar em casa, ela teve que encarar a família e encarar quem ela é, aí ela começou a dar uma surtada. Por quê? Porque não estava pensando naquilo que realmente estava vivendo de forma muito intensa, muito frenética, né? Então, Exato. até mesmo a nível familiar, né? Poucos relacionamentos, todo mundo fazendo muita coisa, criança com várias atividades. Não sei se você já percebeu a quantidade de atividades que os filhos têm. É aula de natação, aula de balé, aula de hipismo, aula de tudo quanto é lugar, né? Sem contar agora, né, a escola, agora o ensino remoto, que as mães também não estavam preparadas e não estão preparadas para isso e tem que dar conta. Aí o estresse da mãe aumenta ainda mais com a criança, né, com o adolescente. Então a gente teve que o quê? A gente teve que perceber a família. É como se a gente estivesse voltando, né, às práticas antigas de estar aí junto, de estar entre família, de estar curtindo um ao outro ou se matando, né? Então, assim, Exato. agora é hora de perceber qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Quem, que, quem são as pessoas que importam na nossa vida, né? Então, essa doença, essa pandemia, ela veio aí causando muitas dores, né? De perdas, de pessoas morrendo, pessoas aí sem poder nem velar o corpo aí das pessoas que morrem. E virou assim uma doença e foi algo para trazer o quê? Muita solidão, porque veio para trazer isolamento. Então as pessoas que eram acostumadas a ter e a ficar sempre próximas, sempre juntas, teve que parar e teve que ficar mais só, né? Então quando a gente está só, quando a gente está na solitude, a gente precisa parar e pensar qual é o sentido da vida. E às vezes muitas pessoas não encontraram o sentido da vida, não encontram o sentido de viver. Não consegue parar para pensar nisso. É, E se aí a é a gente for hora de dar pensar, uma bugada. se for pensar, eu acredito assim, a minha rotina, por exemplo, né, que era uma rotina de, ainda continua, não mudou muita coisa na pandemia, mas é uma rotina muito intensa de viagem, cliente no interior, então a gente fica naquela rotina toda. Mas de modo geral, as pessoas tiveram um impacto muito grande na pandemia, né, muito grande mesmo. E aí eu tenho amigos que falam assim, olha, foi estranho eu me perceber trabalhando dentro de casa, e pior, mais estranho ainda, foi eu me perceber tendo que conviver 24 horas com a minha família, né? E aí as pessoas Uhum. começaram a se questionar muito, né? E o que mais me assusta é ouvir, às vezes, pessoas que são extremamente racionais, pessoas que têm, teoricamente, uma estabilidade emocional muito grande, até pela sua profissão, estão dizendo assim, por que disso tudo, né? Para que isso tudo? E começar a se questionar como ser humano da necessidade da sequência. Será que é isso que me faz feliz? Será que é isso mesmo que eu quero para o meu futuro? E aí começa a desenvolver esse tipo de pensamento que aí, logicamente, né, a gente percebe um aumento significativo da depressão, né? As Muito. pessoas, eu digo assim, as pessoas não sabem ficar só com elas mesmas, né? Elas necessitam Não. do outro, né? E na pandemia isso ficou muito evidente. Muito, muito mesmo. E outra coisa, as pessoas não querem sentir, não foram, né? Não foram instruídas a sentir solidão, a sentir dor, a sentir. Não querem sentir. Então, assim, não querem nem sentir as emoções que sentem. Então, quando eu falo de autoconhecimento, é perceber Uhum. o que está sentindo, né? É perceber por que está sentindo tanta tristeza. É começar a fazer perguntas. A gente chama isso de questionamento socrático, né? E perguntando para você mesma, não, mas por que eu estou sentindo isso? Da onde veio esse sentimento? Da onde veio esse pensamento?
né? E começar a pensar nas emoções. E grande parte, né, das nossas dificuldades é porque a gente não consegue encarar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aí parte para agressividade, né? Parte para palavras ofensivas, né? Começa a falar, ai, some daqui. Tá tudo muito junto, né? Então, assim, e não, a gente tem que perceber que o outro é o outro e eu sou eu. Então, o comportamento do outro não pode me atingir tanto, né? Então, eu preciso pensar naquilo que eu quero para mim, o que que eu quero conquistar, como eu quero ver meus filhos, né? Como eu quero ver minha família, o que que eu quero para minha vida. Então, quando a pessoa para pensar e vê que não encontrou sentido algum na vida, aí ela pensa na morte. Ela pensa na morte. E eu queria fazer uma indicação aqui, né, para as pessoas que estão assistindo a nossa live, assim, sobre um livro que chama O Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida. É um livro fenomenal que vai contar a história aí do Viktor Frankl, que ficou no centro de concentração, né, por 3 anos ali, no campo de concentração, desculpe, no campo de concentração. E a partir daquela vivência, ele começou a entender o sentido da vida e ele quis muito viver. Muito. Então, ele superou toda a tortura, toda a dor que ele passou ali no campo de concentração. E ele se tornou um psicólogo, assim, fenomenal. E ele ajudou, ele construiu várias coisas, né? E várias teorias. E assim, é um livro que é uma inspiração, principalmente para pessoas que estão aí com esse sentimento aí de insatisfação com a vida, não querendo viver, né? Então, assim, é uma dica de leitura, Ele se reinventou, literalmente, né? Ele pegou um momento totalmente. ruim ali e transformou numa oportunidade de crescimento e de evolução. Lisama, Exatamente. E a se gente a vê gente... isso também em Sim, pessoas enlutadas, né? Pessoas que perdem. sim. Então, normalmente as pessoas que perdem outra pessoa no primeiro momento fala como que eu vou conseguir viver, né? Como que eu vou conseguir viver sem essa tal pessoa? Então, assim, não consegue encontrar é, perspectiva no futuro, né? Pais que perdem filhos, filhos que perdem pais, mulheres que perdem maridos. E aí também é natural nesse processo do luto, a pessoa aí que está vivenciando o luto ter esse sentimento, esse pensamento sobre morte, né? Sobre cometer suicídio. Então, aí também passa por algumas fases que precisam ser acompanhado, né? Se necessário, acompanhamento com psicólogo, né? Com psicoterapia, fazendo esse acompanhamento semanal. Para quê? Para vivenciar todas as fases, né? A Então, fase do luto tem 5 fases, né? Que é a raiva, a negação, até chegar na fase da aceitação. entendi. Se a gente for voltando um pouquinho na questão do suicídio, eu posso dizer então que é possível se livrar do pensamento suicida? Bom, o que que acontece sobre o pensamento, né? A gente não tem muito controle sobre o pensamento. O pensamento ele é automático. Uhum. Mas o que que a gente pode falar sobre o pensamento? Eles podem ser moldados. Então, é como se fosse o seguinte: um pássaro ele pode voar em cima da minha cabeça, mas eu tenho o controle de não deixar que ele faça um ninho. Então, o pensamento ele pode vir. Então, o pensamento pode ser que aconteça como um termômetro. Você sempre tem que pensar o seguinte: se houve um pensamento de suicida, né, o termômetro subiu. Então, você tem que sempre lembrar que o termômetro, uma hora vai baixar. Então, o pensamento ele não vai manter por muito tempo. E aí, nessa hora do pensamento, que chega aí a sensação e o desejo da morte, é hora de você prometer para você mesmo, não, nesse momento eu não posso fazer nada comigo, porque eu vou passar por isso e esse pensamento não pode ser o meu controle, não pode me dominar.
Então, é aí que a terapia cognitivo-comportamental entra, na mudança de pensamento, né? Que é a interpretação que a gente faz das situações vivenciadas. Então, aí sim, com ajuda profissional, é possível, sim, ter pensamentos modificados, pensamentos transformados, né? Com ajuda terapêutica. Aí Então, sim entra. então Agora, se eu convivo, sozinho, não tem como. então fica uma dica, né? Então, se eu convivo com alguém que tem pensamentos dessa natureza, acho que a primeira posição, então, seria procurar uma ajuda profissional, né? De um psicólogo, no caso. Sim, sim, né? Do psicólogo, do psiquiatra, porque às vezes a pessoa aí tá com um transtorno depressivo que vai precisar tomar uma medicação para ajudar, mas às vezes apenas com a psicoterapia, né, a pessoa já consegue se auto monitorar. Então, analisar os seus pensamentos, pensar sobre a evidência do problema, né, a evidência a favor e a evidência contra. A gente trabalha muito sobre isso, né? O que que Por é que que você isso? está É pensando evidência? nisso? O que tu fala quando é Por evidência exemplo, contra e evidência a favor? quando tem uma situação problema, né? Uma Aham. situação problema, a gente passa por uma situação de luto. Vamos colocar aí, morte de alguém. A pessoa tá Uhum. aí com um sentimento de muita tristeza. Vamos colocar aí, 100% de tristeza. Pensamento automático. Eu não vou conseguir viver sem essa pessoa. Eu não vou conseguir viver sem essa pessoa. Qual que é a evidência desse pensamento? A evidência desse pensamento é que ela perdeu alguém. É a evidência a favor, né? A evidência que está mostrando. E qual que é a evidência contra? Não, mas espera aí. Ela morreu, mas eu tô vivo. Tem outras pessoas, né? Cadê os meus laços de relacionamento? Eu tenho filhos, né? Eu tenho pais. Então eu tô com uma outra evidência aqui que aponta que o meu pensamento de não conseguir viver sozinho não é real, né? Eu posso conseguir através de outros escapes. E aí, a hora que você começa a pensar sobre o que você está sentindo, a frequência do seu estado de humor, ela tende a diminuir. Então, se você estava aí com 100% de tristeza, ela provavelmente vai baixar aí para 80, para 70, até chegar aí num nível mais equilibrado, né? Não é para que vai tirar toda a emoção, né? Todo o sentimento, mas vai baixar, vai diminuir, né? E aí você vai começar a equilibrar os seus sentimentos, as suas emoções. Ou seja, a terapia vai ajudar você, mas a ter controle das suas emoções, né? Exatamente. A ter controle e a identificar, porque tem pessoas que chegam na terapia assim, ó, eu tô muito triste, mas eu não sei por quê. Hum. Não sei, Não sabe o só motivo que tô ela levou triste. ali. Tem um motivo, né? E aí é a hora que a gente vai checar, porque a tristeza, nenhuma emoção vem sem uma situação. Sim. Ah, não, acordei triste. Não, mas espera aí. Como que foi seu dia anterior? O que você estava fazendo? Né? E aí é a hora que a gente vai investigar o caso da pessoa, toda a vida da pessoa. Então, não, mas espera aí. Toda a emoção veio aí de uma situação, de um de uma situação vivenciada para te produzir essas emoções, né? Esse sentimento. Então a gente trabalha aí com muita investigação. Entendi. Então é importante as pessoas saberem que não é da noite para o dia que a gente previne o suicídio nem trabalha, né, esses sentimentos. É um Não, não. processo a ser seguido, né? Sim, um processo a longo prazo, né? A gente também trabalha assim, ó, o que que você gostaria de tratar na terapia? Tristeza? Não, eu tô com pensamento suicida. Então a gente vai fazer um trabalho aí de objetivos na sessão, né? O que que você quer tratar da sua vida? É a tristeza? É a depressão? É a falta de sentido da vida? E aí é a hora que a gente vai trabalhando com esses objetivos pontuais de cada paciente. Vai voltar lá atrás? Pode ser que volte, né? Lá atrás que eu falo no passado, pode ser que volte, pode ser que a história de vida do paciente
tenha trazido ele até aqui, né? Pode ter vindo aí de uma história de comportamentos abusivos, de relacionamentos abusivos, né? De uma infância negligenciada. Então a pessoa, Elizabeth, ela nunca. o tratamento, então, não é uma coisa que vai ser sempre em evolução, ele pode oscilar, então. A ideia é que evolua, né? Uhum. Mas pode ser que tem pacientes que oscilem, principalmente com os pacientes que sofrem algum tipo de transtorno, como, por exemplo, a bipolaridade, né? Que é um Uhum. transtorno com muita oscilação de humor. Então, pode ser que esses tipos de paciente é, tenha aquela questão, né, da oscilação, mas a terapia ela ajuda nesse equilíbrio para que não aconteça essa oscilação, né, para que não aconteça. Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é focada na demanda atual do problema do paciente, né? Então aí a gente trabalha focado aquilo que o paciente está sentindo ali, trouxe no momento, né? E E é quando a uma, gente e é ouve, uma abordagem É uma sim, abordagem, Cris, colaborativa, né? Onde o terapeuta não trabalha sozinho. O terapeuta trabalha com um o conjunto de paciente e o pacientes. paciente aprende o que ele precisa aprender para conseguir se monitorar, se automonitorar. Então, a gente fala que essa psicoterapia ela é uma psicoterapia breve, ou seja, ela não mantém um paciente aí por muito tempo, né? Ela trabalha focada, claro que o paciente pode ser que ele volte, né? Aí você fecha o ciclo, aí ele passa um tempo, aí ele volta com outra demanda. E a gente trabalha outra demanda também, sem problema. Cortou para mim. Cortou? Tá conseguindo me ouvir? Eu tô. Ah, então tá bom. Meu deu uma cortada aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente percebe, às vezes, quando algumas pessoas elas acham que a pessoa, quando ela está muito feliz, ela não tem o risco de ter depressão, ela não tem o risco de ter pensamento suicida. Isso não tem nada a ver, né? Porque a gente percebe também que algumas pessoas, quem trabalha, eu trabalho com direito de família, então a gente percebe que algumas pessoas elas externam uma felicidade excessiva, mas na verdade por dentro a história é bem diferente, né? É até preocupante, né, Ela quando a felicidade é muito grande. Sim, sim. É porque não, por isso que eu te falo que não tem um perfil. O suicida não tem um perfil. Ele mostra alguns sinais, mas tem suicidas que não mostram. Não é a maioria, não são a Uhum. maioria dos suicidas, né? Mas tem pessoas que elas conseguem aí camuflar bastante a dor, colocando aí máscaras, né, de felicidades, mas em algum momento, mesmo que seja um momento bem sutil, a gente consegue perceber, principalmente quem trabalha com o processo terapêutico. Agora, no dia a dia, no geral, não é muito perceptível. Uhum. E Não como é que a muito gente faz para perceptível. prevenir isso? Eu sou muito preocupada com isso. Como nós, cidadãos comuns, que não somos psicólogos, não somos terapeutas, como é que a gente consegue ajudar essas pessoas efetivamente, Elisa? Só Só conversando? dando só conversando, não tem assim, e promovendo também. Eu digo sempre o seguinte, saindo só do meio online, mas promovendo uma escuta, sabe? Tipo, que tal ligar para alguém que faz tempo que você não liga, né? Que Uhum. tal falar para a pessoa, olha, nossa, eu senti sua falta, senti saudade. Às vezes eu mantenho isso, sabe? Às vezes eu mando uma mensagem de áudio para algum amigo que eu não falo há anos. Eu falo, nossa, o que você está fazendo? Tô com saudade. É promover uma preocupação, não que seja algo no automático, não é isso, né? Ou falso. Mas é desenvolver relacionamentos mesmo com as pessoas. Fala, olha, tô aqui ligando para saber como você tá. Você sabia que eu tô lembrando aqui das nossas vivências, como foi bom, como foi boa tal fase. Começar a trazer à memória, sabe, as coisas que foram vividas de forma intensa, de forma legal. E às vezes a gente percebe, sabe, as pessoas mais na solidão,
se sentindo sozinho. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente percebe amigos. Às vezes a própria foto postada no Instagram identifica. Nossa, Exatamente. essa foto aqui, essa pessoa acha que não tá muito bem, né? E aí, você vai ficar com esse acho que não tá muito bem, ou a gente vai pegar e vai mandar uma fazer uma ligação, fazer um vídeo, né? Uma É. mensagem de vídeo. Vamos fazer uma mensagem de vídeo hoje? Você tá com um tempinho aí? Olha, eu vi uma foto sua, me deu uma saudade. Como que você tá? É preocupar, é mostrar que você tá valorizando aquela vida. É sempre mostrar que você tá valorizando alguém. E assim mesmo na família, né? Perguntar: oi, como que você tá se sentindo hoje? Filha, como foi seu dia hoje? Às vezes você tá no dia todo, às vezes eu tô trabalhando aqui, Cris. Tô atendendo paciente aqui, às vezes atendo o dia todo e minha filha fica ali na sala. Eu A gente saio não daqui convive. no intervalo, eu saio daqui no intervalo, vou lá e falo assim: como que você tá se sentindo? Você tá sentindo a minha falta? Às vezes ela fala assim: tô, mamãe, senta aqui, vamos assistir um desenho comigo? Ou às vezes ela fala assim: não, mamãe, não se preocupe, eu estou bem, pode ir lá atender. Bom atendimento. Olha, Você entendia? E aí é perceber como o outro está, né? E eu costumo sempre tirar um dia de qualidade, e de extrema uhum. qualidade. Um dia é só da família. Um dia eu vou fazer só coisas da família. Um dia eu tenho um dia específico para isso. Não, o dia vai ser dela, o dia vai ser do meu esposo, o dia nós vamos curtir, eu vou saber como que eles estão. É importante ter qualidade de tempo. Sim. Extremamente importante. Eu digo assim, nessa A era gente digital, desenvolve né, que hábitos. a gente vive no WhatsApp, eu digo assim, às vezes a gente não consegue ver o outro, mas a gente acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, ou manda mensagem no WhatsApp. É muito virtual, é tudo muito virtual, né? E daí quando você para e fala assim, Sim, gente, mas eu chama não para devo ver. almoçar, manda Hã? mensagem, vem almoçar. Estando Uhum. um na cozinha e o outro na sala. Gente, o almoço está pronto. Manda no grupo da família, o almoço está pronto. É. E assim, ó, Né? o nível que nós, seres humanos, chegamos, né? A gente realmente não percebe a necessidade de resgatar valores que nossa geração teve, né? Os meus Uhum. filhos, a gente recentemente morou um períodozinho no Rio Grande do Sul. E lá eles puderam viver um pouquinho da minha infância, né? No sentido assim, de poder ir para a rua, brincar na rua, andar de bicicleta, coisa que nós que moramos em Cuiabá é muito difícil, né? Em razão de segurança. Aqui Então, também, na minha é, região. tiveram uma liberdade que eles não têm normalmente aqui, né? E aí a gente percebeu assim, nossa, olha que diferença em casa, no convívio. Olha a diferença nossa de vida é totalmente diferente, né? E os pensamentos mudam, o diálogo em casa facilitou, quer dizer, foi um pequeno detalhe da nossa rotina que foi mudada, mas que mudou radicalmente, né? Então acho que quando nós Mudou a pais aí, estrutura de vocês. Uhum. A exatamente, estrutura familiar e o vínculo, o laço. E ó, por a pouco Kátia que está tempo, o acompanhando. laço mudou. A Kátia que está acompanhando a gente está dizendo que ela sempre faz isso com os filhos quando chega em casa. Quer dizer, quando você se demonstra interesse, né, na vida do outro, quando você Exatamente. pergunta. Esses tempos atrás, eu atendi um cliente, ele me disse uma coisa que eu achei super legal. Ele disse assim, que a maior dificuldade que ele teve quando perdeu a esposa foi exatamente a ausência de alguém quando ele chegava em casa e perguntava assim para ele: como é que foi seu dia? Ela perguntava todos os dias a mesma coisa. E ele disse que teve um período que ele se incomodava muito com isso, mas depois, quando ela não estava mais, aquilo incomodava dele não ter quem perguntava. Como foi o dia? E aí, sabe o que ele fazia? Ele chegava em casa, ele falava que ficava na frente do espelho contando para ele mesmo como foi o dia, para tentar Olha que contornar na interessante. cabeça dele a solidão e a ausência dela, Ele usou uma estratégia ali para ele. Aham. né? Isso Eu acho que mesmo. assim, a gente precisa disso, né, Elisa? A gente precisa começar a olhar para o outro com um olhar diferente e principalmente olhar para nós mesmos, né? Eu acho que o mês do suicídio, esse mês de prevenção para o suicídio, ele começa dentro de casa, né? Sim. É necessário que nós
que nós começamos a parar um pouquinho ali, é que você falou do tempo de qualidade, né? Começar a tirar tempo de qualidade para a família, tempo de qualidade para o amigo, né? Ah, eu não consigo ver todo mundo. Tá, mas você tem os amigos que são mais próximos, né? Se todo mundo fizer com os amigos próximos, acaba que todo mundo vai ser atendido, né? E Nesse vira uma processo. corrente do bem, né? Vira uma corrente do bem. Então, assim, frisando aqui, é o autocuidado que a pessoa precisa ter, estabelecimento de vínculos familiares Uhum. entre amigos, né? E a questão também da pessoa perceber as emoções, perceber o que está sentindo, pensar no que está pensando e promover Exato. para ela mesma perguntas significativas para que ela encontre o sentido da vida. Legal. A gente está nos nossos minutos finais da live, porque a live aqui no Instagram ela é limitada a 1 hora. Eu queria que você deixasse um recado para todo mundo, uma super dica aí, principalmente para essa faixa etária aí onde a incidência é maior, que são os adolescentes e os idosos. A minha dica é, se tiver com algum sintoma, com alguma tristeza, com pensamento suicida, não fique com vergonha de buscar ajuda. Nós estamos aí para isso. Tem pessoas que estão habilitados, né, experientes para fazer essa ajuda terapêutica, para cuidar, para trabalhar junto, para ser esse ouvido, né, essa escuta empática. Então, buscar ajuda. Eu queria também disponibilizar o meu e-book que está no meu site, elisamacintra.com. E tem 2 e-books, um sobre autocuidado e um sobre suicídio. O suicídio é gratuito, então é só você entrar no meu site, baixar lá e tá super tranquilo. O do autocuidado, ele é um valor bem simbólico. Esses 2 e-books, ele foi feito em parceria com uma escritora, que é a Naila Sintra, que é a minha irmã, e com uma outra psicóloga, Mari Pinheiro, que é uma psicóloga amiga, né, lá de Brasília, e a gente trabalhou em parceria aí para produzir esses 2 e-books aí que são totalmente preventivos. E para mim foi um prazer, um privilégio enorme poder aí me conectar com você novamente, Cris. Espero que quando eu for em Cuiabá a gente se encontre, Claro, né? com certeza. Mata a saudade aí, toma um café. E aí é isso, gente. Para mim, assim, é um privilégio enorme poder partilhar, né? Poder trocar com vocês sobre isso, sobre essa prevenção. Isso. E assim, eu vou deixar uma fala que eu acho que é muito importante, né? Principalmente voltando aí à raiz do Instituto Mário Cardi Filho, que é atender pessoas portadoras de câncer, né, que estão nessa fase de tratamento, e que a gente sabe que muitas vezes elas chegam no momento da vida que elas visualizam no suicídio a única realmente saída, né, para a doença, que às vezes ela é massacrante, porque ela é dolorida, ela demora, é um processo longo em alguns casos, né? É, Uhum. não tenha medo de não recorrer às pessoas que você ama, né? Como a Elisama disse. E o Instituto Mário Card está aqui à disposição para isso, né? A gente não, a gente é um instituto que eu digo que está sempre de portas abertas, né? Então, nós somos advogados, somos administradores, somos psicólogos, temos uma equipe aí vasta disposição para poder ajudar e eu acho que é bem essa a ideia, né? Toda vez que a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente na verdade está criando, eu digo, uma ponte para nós mesmas lá no céu, né? Porque querendo ou não, que para quem é cristã, porque querendo ou não, o próximo precisa mais de nós do que às vezes nós de nós mesmos, né? Então, Uhum. começar a troca é muito importante. Então, a gente está sempre à disposição aí. Eu agradeço a todos que estiveram na live. Para nós é uma honra imensa, eles amam te ter, já te falei isso antes. O Instituto realmente agradece muito aí a sua disposição de estar com a gente, falando sobre suicídio, sobre a prevenção. As suas dicas foram de grande valia. Eu vou deixar o linkzinho aqui do teu site para as pessoas acessarem, para baixar o teu e-book, principalmente aí a questão do suicídio, e que realmente assim você seja um acesso a essas pessoas, à liberdade para sair realmente desse quadro e desses pensamentos, principalmente. Ok, eu vou deixar uma caixinha no meu stories sobre a live, sobre para a gente se conectar mais, quem quiser aí acessar, né, me seguir.
eu vou deixar uma caixinha de perguntas, né, sobre essa temática, ok? E para mim Não. foi uma honra, é uma honra sempre fazer essa troca. O Obrigada. partilhar, né, o produzir conhecimento, a gente aprende um com o outro sempre. Com certeza. E ó, já deixo um recado para todos que estão aí assistindo. A live vai ficar salva dentro do Instituto Mário Card. Eu vou te mandar também, Elisama, a gravação, porque eu estou baixando ela aqui, para a gente poder pôr Legal. também no teu Instagram. Vou colocar também no Ok. da CS, que é parceria do Instituto Mário Card. E não percam no próxima sexta-feira. Acompanhe lá o site do Instituto e o nosso Instagram, que a gente vai ter uma outra super live. Aqui até o final do ano a gente vai ter todas lives muito interessantes. Lives. A próxima vai ser sobre um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de emoção. E eu acho que é uma Que coisa legal. que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Como lidar com isso, como encarar esses desafios da vida do dia a dia, né? Com cunho tanto para o lado do empresário, como também para as pessoas de modo geral. Então, não percam. Eu vou deixar. A gente vai começar a divulgar ao longo da semana aí. E vai ter lives aí até. A gente já tem a agenda fechada até dezembro. Vai ser muito bom mesmo. E eu conto com a presença de todos vocês. Que bacana. Bacana Ó, mesmo. estão dizendo aqui, ó, na live, que é para te avisar que o PIB Mutuípe, acho que é isso, não sei se eu falei certo, está te mandando um grande abraço, Elisama. O pessoal está te assistindo aí. Ai, que legal! Que A Kátia, tô legal! A deixando um galera do recado. pessoal de Mutuípe. Nossa, eu fiz um Mutuípe, isso. trabalho lá muito legal, né? Muito legal, Mutuípe, Bahia. Um beijo Olha para que você, legal. Kátia. Bacana. Bacana Obrigadão, mesmo. Vi, de coração. Obrigada mesmo. Obrigada a todos pela participação. Não perca as nossas próximas lives, pessoal. Beijão para todos. Beijo, Bom a fim de gente se fala. semana. Li, obrigada, obrigada, obrigada mesmo, de coração. Um abraço, quero te dar um abraço presencialmente depois. Com certeza. Daqui a pouco essa pandemia passa e a gente volta à rotina. Sim, sim. Então Beijo tá, a todos. Cris. Tchau, tchau. Tchau, gente.